Ciência e Esporte, por Bruno Bedo. Olá, professor Bruno Bedo. Como a redução da dimensionalidade e o agrupamento é aplicada no esporte? Hoje conversaremos como algumas estratégias de data science ou ciência de dados têm sido empregadas para auxiliar preparadores físicos, comissão técnica de diferentes modalidades na aplicação e interpretação de alguns dados oriundos de testes realizados no início da temporada. Sabe-se que as sessões de treinamento na pré-temporada são cruciais para preparar os atletas para as demandas musculoesqueléticas que a próxima temporada competitiva vai requisitar. Com isso, é muito importante que os testes sejam realizados para controle de carga das sessões de treinamento e também reduzir o risco de lesões dos atletas. Contudo, durante esse processo da pré-temporada, diferentes testes são realizados. E muitas vezes, devido à variedade de testes e grande número de dados que são gerados, existe uma dificuldade na interpretação, chegando a diferentes resultados, digamos assim, o que dificulta, em alguns casos, a tomada de decisão. Com isso, a redução da dimensionalidade e agrupamento dos dados auxilia esses profissionais a tomar a melhor decisão. A redução da dimensionalidade, primeiro, vamos falar dela, refere-se a um processo de reduzir o número de dados, o número de variáveis ou características de um conjunto de dados. Frequentemente, quando a gente coleta, a gente tem diferentes dados e o que pode dificultar essa análise. Então, essa redução é utilizada para extrair informações mais relevantes e as mais significativas dos dados, preservando o máximo das características originais dos dados. Como exemplo de análise, a gente tem, por exemplo, a análise de componentes principais, o PCA, que transforma as variáveis originais em um novo conjunto de variáveis não correlacionadas, chamadas de componentes principais. Por outro lado, a gente tem o agrupamento, em inglês conhecido como clustering, que é um método utilizado para dividir o conjunto de dados em grupos ou clusters mesmo, onde os dados dentro de cada cluster, de cada grupinho menor, são semelhantes entre si do que com os outros grupos, ou seja, outros subgrupos. De modo geral, o clustering é amplamente utilizado em diversas áreas, como análise de mercado, segmentação de clientes, processamento de imagens, entre outras. De modo geral, a redução da dimensionalidade visa simplificar os dados, enquanto o agrupamento busca encontrar informações e padrões nos dados, divididos, como eu disse anteriormente, em grupos semelhantes. Ambas as técnicas desempenham um papel muito importante na análise de dados e aprendizado de máquina, por exemplo, permitindo uma compreensão mais fácil e eficiente do conjunto de dados que temos. E isso aplica-se ao esporte também. Então, quando a gente tem um número de dados grande, a gente quer encontrar alguns padrões e deixar de lado alguns dados que não são tão importantes, essas ferramentas podem ser utilizadas. Professor, quais são os benefícios práticos dessas técnicas? Um exemplo de como esse tipo de análise pode ser implementado diretamente na prática, especialmente levando em consideração esses testes do início da temporada, testes biomecânicos, funcionais, em como a redução da dimensionalidade e agrupamento pode ser implementado, pode ser observado no artigo de Carlos de la Fuente e colaboradores, publicado em 2022 na Science in Medicine and Football. Eles começam a falar que, embora sabe-se que, devido a diferentes fatores, desde fatores sociais, fatores biomecânicos, fatores anatômicos e hormonais, atletas do sexo feminino de futebol têm uma maior chance de lesão do que os homens. As técnicas de redução de dimensionalidade e agrupamento oferecem uma solução potencial para compreender como que essas variáveis coletadas no início da temporada podem auxiliar na chance de reduzir a incidência de lesão. Ao reduzir a dimensionalidade dos dados e agrupar os resultados, essas técnicas podem facilitar o reconhecimento de padrões, identificação das jogadoras com perfil de risco semelhante. Então, quando eles realizaram essas técnicas, quais foram os principais resultados, Que a redução da dimensionalidade oferece uma abordagem para melhorar a vigilância das lesões de jogadores de futebol, com a capacidade de identificar subgrupos de atletas que apresentam diferentes perfis de risco de lesões. Essas técnicas podem auxiliar na personalização de programas de treinamento para reduzir lesão.
Além disso, essas técnicas também podem ser utilizadas para a prescrição de treinamentos personalizados, como eu disse. Então, a técnica, essas duas, que eu disse anteriormente, permitem a identificação imediata de jogadores que precisam de um fortalecimento para corrigir desequilíbrios de força muscular, por exemplo, melhorar a estratégia de aterrissagem e reeducar as atletas a realizar certas funções que são requeridas durante a prática esportiva. Eu sou Isabel Leão e conversei com o professor Bruno Bedo para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Bruno Bedo.